Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa de Formação Católica do dia 22 de março. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Mais um ano o Senhor nos concede a graça de vivermos este tempo forte de conversão que é a Quaresma. É um tempo forte e favorável ao arrependimento e ao retorno à casa paterna. Tempo de fazermos a experiência do amor de Deus manifestado em Jesus Cristo. Alguns passos nós já estamos dando neste tempo de reflexão e de mudança de vida, quando a Igreja nos indica 3 diretivas: a oração, o jejum e a esmola. A oração, de Deus nós viemos e para Ele voltaremos. Necessitamos cada vez mais de nos colocarmos na presença dEle, mantermos nosso contato de intimidade. Deus nos convida a uma vida de entrega e em Jesus Ele se revela como Pai amoroso que quer cada vez mais a presença de seus filhos e filhas. A Quaresma é o tempo favorável à oração, pois só vivendo uma vida de oração vamos compreender a vontade de Deus para a nossa vida e assim amar a vontade dele. O jejum nos lembra a nossa fragilidade humana, somos pó e pelo pecado a semente da rebeldia entrou no coração da humanidade. O jejum nos ajudará a trazermos cativos nas mãos de Deus nossas más inclinações. Pelo jejum, Jesus, repleto do Espírito Santo, venceu as tentações do diabo e assim realizou a vontade do Pai. A esmola. Nós estamos acostumados a dar para os outros aquilo que nos sobra. Esmola no Brasil se tornou algo a ser dado nas feiras livres. A esmola quaresmal é totalmente diferente. Ela é o fruto do nosso jejum, da nossa abstinência quaresmal. Seguindo esses passos, abrindo-nos à ação do Espírito Santo, estaremos vivendo uma verdadeira quaresma, voltando assim para a casa do Pai, experimentando o seu abraço generoso. E aí fica aquela pergunta que sempre se faz: qual é a diferença entre jejum e penitência? Você sabia que tem a diferença entre jejum e penitência? Você se apercebeu da diferença de um e de outro? Pois bem, a Igreja nos propõe o jejum como uma maneira de nos educar, de aprendermos a dominar o nosso corpo e também as nossas más inclinações. O jejum e a penitência não são para que sintamos fome ou passemos necessidade. A penitência é uma reorientação radical de toda a vida, um retorno à conversão para Deus de todo o nosso coração, ou seja, essas práticas espirituais servem para nos ajudar a encontrar Deus no meio da oração. A Igreja contém pecadores no seu seio e é ao mesmo tempo santa e necessitada de purificação, prosseguindo constantemente no seu esforço de penitência e de renovação. A penitência interior do cristão pode ter expressões muito variadas. A Escritura e os sagrados padres insistem, sobretudo, em 3 formas. O jejum, a oração e a esmola exprimem a conversão. Os jejuns e as mortificações, embora sejam atos exteriores, impele-nos à oração, a uma melhor escuta de Deus por meio da temperança, do espírito de sacrifício, do equilíbrio do corpo e da mente, levando-nos a essa conversão interior. Inclusive, recomenda-se que o gesto de jejum seja acompanhado da partilha com os necessitados, do alimento não consumido. Por isso, esse tempo da Quaresma tem a dimensão penitencial de revisão interior, mas também do contexto de amor concreto ao próximo. É importante saber que o jejum é uma prática muito mais interior do que exterior. Não é apenas algo que se deixa de comer, mas tem um propósito: abster-se de certos alimentos. O jejum não é uma dieta, mas é uma prática espiritual que visa uma intimidade maior com Deus. O jejum não é alguma coisa para você emagrecer, como muitos pensam. O jejum é para a conversão. Para a conversão e também para que amemos mais a Deus e ao próximo. Mortifiquemos um pouco o homem exterior para que o interior seja restaurado. Perdendo um pouco do excesso corpóreo, o espírito robustece-se. As práticas penitenciais são tão importantes na busca da conversão que, na observância de algumas delas, foram indicadas como um dos mandamentos da Igreja. Muito mais do que preceitos, essas práticas penitenciais
revelam ser busca pela perfeição no amor. O quarto mandamento da igreja diz que é preciso jejuar e abster-se de carne conforme manda a Santa Mãe Igreja. Os dias e tempos penitenciais em toda a igreja são todas as sextas-feiras do ano e o tempo da quaresma. Estão obrigados à lei da abstinência os católicos que tiverem completado 14 anos de idade e obrigados à lei do jejum todos os católicos maiores de idade até os 60 anos começados. A abstinência de carne ou de outro alimento, segundo a CNBB, devem ser observadas todas as sextas-feiras do ano, a não ser que coincidam com algum dia enumerado entre as solenidades. Na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão, da morte de Nosso Senhor Jesus Cristo, devem ser observados o jejum e a abstinência. Está lá no Código de Direito Canônico, ano 1250. No Brasil, a CNBB afirma que o fiel católico pode substituir a abstinência de carne por uma obra de caridade, um ato de piedade ou trocar a carne por outro alimento. Agora, deixar de comer carne para comer bacalhau na sexta-feira santa, de fato, é uma coisa de muito mau gosto. É preferível comer um ovo apenas para que a gente possa, nesse dia, viver o jejum completo e a abstinência de carne completa, refletido sobre a morte de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos testemunhar.